Pode o silêncio de uma criança revelar uma verdade que bilhões de reais não conseguem comprar? Acompanhe uma história onde a conexão mais inesperada se torna a única esperança. Roberto Almeida tinha tudo o que uma pessoa poderia desejar: dinheiro, poder, uma empresa que dominava a indústria farmacêutica brasileira. A Biofarma Brasil era sua criação, seu império. Mas nada disso importava quando estava em casa, olhando para seu filho de 5 anos, Miguel. Desde o dia em que sua esposa morreu num acidente na Marginal Pinheiros, Miguel não havia dito uma única palavra. Roberto lembrava da risada do menino, do som da sua voz chamando papai toda manhã. Tudo desapareceu depois do funeral. Miguel não falava, não respondia ao seu nome, não olhava nos olhos de ninguém. Os médicos do Hospital Albert Einstein disseram que ele tinha autismo severo. Roberto não compreendia completamente o que isso significava. No início, pensou que talvez Miguel estivesse apenas de luto, mas as semanas se transformaram em meses. Ficou claro que seu filho estava trancado dentro de um mundo ao qual Roberto não conseguia entrar. O menino gritava se alguém tentava abraçá-lo. Entrava em pânico sob luzes brilhantes. Ficava olhando por horas para as paredes ou para o nada. Roberto nunca se sentira tão impotente na vida, nem mesmo nas batalhas mais cruéis da sala de reuniões. A mansão dos Almeida no Morumbi era imensa, silenciosa e fria. A equipe de funcionários se movia com cuidado pelos corredores, especialmente perto de Miguel. 7 cuidadoras haviam chegado e partido em apenas um mês. Fizeram o melhor que puderam, mas cada uma foi embora rapidamente, ou exaustas, sobrecarregadas ou demitidas. Roberto tinha temperamento explosivo quando se tratava de seu filho. Não suportava o som do choro de Miguel. Não conseguia vê-lo se afastar de cada mão estendida, de cada voz. Gritava com as cuidadoras, culpando-as por não se esforçarem o suficiente, mas uma parte dele sabia que elas não eram o problema. A cada especialista que falhava, um pedaço de Roberto se quebrava por dentro. Observava Miguel à distância, com medo de se aproximar demais. Seu filho não o reconhecia, não realmente. Esse pensamento o mantinha acordado durante a noite. Roberto havia enfrentado aquisições hostis, processos de bilhões de reais e ataques políticos. Nenhum deles o abalou da maneira que o olhar vazio de Miguel abalava. Todas as noites, depois que a equipe ia dormir, Roberto vagava pela casa como alguém procurando algo perdido. Passava pela porta de Miguel e parava para escutar. O menino já não chorava mais, não fazia nenhum som. Era o silêncio que mais doía. Roberto costumava imaginar seu filho sonhando, talvez tendo bons sonhos. Agora temia que não houvesse nada no mundo de Miguel, exceto medo e escuridão. Às vezes ficava do lado de fora do quarto do menino por horas. Outras vezes ia para o escritório, servia um uísque e olhava fotos antigas. Miguel bebê, sua esposa sorrindo, todas as coisas que nunca poderia recuperar. Se perguntava constantemente onde as coisas haviam dado errado. Foram as viagens de negócios, as noites trabalhando até tarde? Miguelito o culpava pela morte dela? Roberto não tinha respostas. Tudo o que tinha eram arrependimentos e um crescente temor de que o tempo estava se esgotando. Os médicos haviam oferecido todas as soluções possíveis: terapia comportamental, fonoaudiologia, até tratamentos experimentais. Roberto pagou por tudo. Os melhores profissionais, programas personalizados, sessões em casa. Nada funcionou. Os terapeutas iam embora com olhos cansados e palavras desencorajadoras. Diziam que o progresso seria lento, mas Roberto não fora feito para a paciência. Esperava resultados. O que obteve, em vez disso, foi silêncio. Miguel não olhava para os terapeutas.
Não respondia aos brinquedos, jogos ou música. Às vezes gritava para o nada, às vezes girava em círculos até cair. Roberto assistiu a uma sessão e teve que sair no meio. Não conseguiu suportar. Entrou no escritório e bateu a porta com força, furioso com todos e principalmente consigo mesmo. Não conseguia consertar o próprio filho. Seu dinheiro, seu poder, suas conexões, nada disso fazia diferença. Tudo o que queria era que Miguel dissesse uma palavra, mesmo que fosse apenas papai. Instalaram luzes especiais, porque Miguel não suportava as normais. Adicionaram isolamento acústico ao seu quarto para que seus episódios não ecoassem pelos corredores. Um terapeuta sugeriu usar quadros visuais com imagens, mas Miguelito os quebrava ou ignorava completamente. As refeições eram um desafio. Não comia se a comida tivesse a cor ou textura errada. A hora do banho era um pesadelo. Roberto teve que contratar 2 assistentes só para lidar com isso. E ainda assim, no meio de tudo isso, Roberto ainda tinha esperança. Uma parte dele acreditava que se esforçasse mais, gastasse mais, algo mudaria. Mas cada dia que passava, sem nenhum sinal de reconhecimento de Miguel, se sentia como outra porta se fechando. Roberto parou de ir à empresa. Deixou outros dirigirem a Biofarma. Sua vida havia se reduzido àquela casa, àquele menino, e ao crescente temor de que sua presença pudesse estar fazendo mais mal do que bem. O pior momento chegou numa manhã quando Roberto tentou algo simples. Levou a Miguel um carrinho de brinquedo, um que costumava encantar o menino. Sentou-se ao lado dele no tapete e empurrou o carrinho para a frente. "Olha, campeão", disse suavemente. Miguel não se mexeu. Roberto tentou de novo, até fez um pequeno som de motor. Miguel piscou devagar, mas nem sequer olhou para o carrinho. Então, sem aviso, gritou e tampou os ouvidos. Roberto recuou atônito, deixou o brinquedo no chão e saiu do quarto em silêncio. Mais tarde, naquela noite, sentou-se na escuridão, pensando que tinha que haver algo mais para tentar. Mas e se não houvesse? E se isso fosse tudo? Um filho que não o conhecia, um pai que não conseguia alcançá-lo? Esse pensamento era o mais pesado de todos, que um dia Miguel poderia não se lembrar dele. E pior ainda, talvez nunca tivesse se lembrado realmente. Clara Mendes chegou à mansão dos Almeida numa manhã cedo. Um membro da equipe a recebeu na entrada de serviço e mostrou os arredores rapidamente. A casa era enorme, cheia de móveis caros e corredores silenciosos. Clara não reagiu muito, manteve a cabeça baixa, assentiu quando lhe falavam e não fez perguntas. Seu trabalho era simples: limpeza, lavanderia, organização. Nenhuma interação com o menino, nenhuma conversa pessoal com o Sr. Almeida e nenhuma menção ao seu passado. Era exatamente como ela queria. Havia sido muitas coisas na vida: enfermeira, conselheira, mãe. Mas aqui era apenas a empregada doméstica. Havia se candidatado ao emprego com um nome diferente. Clara Mendes não era o nome em sua certidão de nascimento, mas era o que usava agora. Não queria ser reconhecida. Não depois de tudo o que aconteceu na clínica pediátrica. Não depois do que aconteceu no tribunal. Só precisava de uma chance para respirar, para desaparecer, para começar de novo. No primeiro dia, trabalhou em silêncio e se manteve afastada. A maior parte da equipe evitava falar demais, exceto a cozinheira, que lhe deu uma breve lista de tarefas de limpeza. Clara se moveu de quarto em quarto com seu carrinho de limpeza, limpando janelas, tirando pó das estantes, dobrando toalhas. Por volta do meio-dia, enquanto limpava o salão principal, notou um movimento atrás das longas cortinas de veludo. Parou e depois continuou varrendo. Pelo canto do olho, viu uma pequena figura. Miguel estava segurando um cavalinho de pelúcia gasto, seus dedos esfregando o tecido repetidamente.
Ele não a olhou e ela não tentou falar. Sabia que era melhor não fazê-lo. Em vez disso, continuou varrendo lenta e calmamente, cantarolando uma melodia suave que sua avó costumava cantar quando Clara era pequena. Não era para ele, não diretamente, mas talvez pudesse ser. Não olhou para trás, não disse uma palavra, apenas continuou fazendo seu trabalho como se ele nem estivesse lá. O dia seguinte foi igual. Clara limpou os corredores, organizou os armários, passou pano no chão. Cruzou com Miguel uma vez no corredor de cima. Estava sentado com as costas contra a parede, as pernas encolhidas, os olhos fixos num ponto distante. Seu cavalinho de pelúcia estava no colo. Clara fez um pequeno aceno, mas não disse nada. Não parou de caminhar, sem movimentos bruscos, sem voz alta. Na cozinha, ajudou a lavar os pratos. Num momento, notou um copo de leite morno intocado na bancada. Perguntou à cozinheira se era para Miguel. Ele nunca bebe, disse a cozinheira. Só oferecemos todos os dias mesmo assim. Clara fez uma anotação mental disso. Mais tarde, naquela noite, enquanto terminava de limpar a mesa da sala de jantar, serviu silenciosamente um copo de leite fresco. Colocou no chão perto do corredor, onde o havia visto pela última vez. Depois foi embora, sem olhar para trás. Não disse nada. No terceiro dia, algo havia mudado. Clara estava varrendo perto da cozinha de novo quando notou Miguel sentado logo do lado de fora da porta. Desta vez, não estava escondido. Sentou-se com as costas contra a parede, seu cavalinho na mão e os olhos fixos nela. Não parecia ter medo, apenas observava. Clara não reagiu. Continuou varrendo e começou a cantarolar de novo a mesma canção da vovó. Não tentou falar com ele, nem fazer contato visual, apenas trabalhou. Depois de um tempo, serviu outro copo de leite e o colocou no chão, perto de onde ele estava sentado. Continuou limpando e saiu da cozinha por um tempo para trabalhar em outro cômodo. Quando voltou, o copo estava vazio. Não mencionou isso para ninguém. Não sorriu nem comemorou, mas por dentro sentiu que algo estava mudando. Não era muito, mas para um menino que não deixava ninguém se aproximar, era tudo. Clara não tentou fazer mais do que já havia feito. Aderiu às suas tarefas, limpou os banheiros, tirou pó dos porta-retratos no corredor, dobrou roupas e ajudou a cozinheira a preparar as refeições. Ainda via Miguel pela casa, geralmente sentado sozinho, às vezes atrás dos móveis ou embaixo das mesas. Sempre tinha seu cavalinho de pelúcia com ele. Mas agora, toda vez que Clara passava, ele a olhava. Apenas uma olhadela, mas era suficiente. Ela não forçou nenhuma conexão. Deixou que ele se aproximasse dela do seu jeito. Cada dia deixava um pequeno copo de leite perto de onde supunha que ele poderia estar. Alguns dias, o copo permanecia cheio. Outros estava vazio quando voltava. Clara não mudou sua rotina. Nunca falou com ele. Apenas trabalhava. Continuava a cantarolar suavemente e se certificava de que o copo sempre estivesse lá. Gestos silenciosos, sem pressão. Era isso que Miguel parecia precisar. À noite, depois que a casa se acalmava e o resto da equipe ia embora, Clara se sentava um pouco na lavanderia, dobrando a última leva de roupas. Às vezes pensava em sua vida anterior, em Beatriz Vargas. Esse nome ainda doía. Uma vez havia trabalhado com crianças com problemas. Havia acreditado na cura, em alcançá-las. Mas um erro, uma acusação, e tudo havia ido embora. Seu trabalho, sua licença. Sua filha havia perdido a custódia depois do escândalo e não via a menina há anos. Agora estava ali numa casa cheia de silêncio, tentando reconstruir do nada. Não havia planejado conhecer um menino como Miguel. Mas talvez esta fosse sua segunda chance. Não para consertá-lo, não para ser sua terapeuta, apenas para ser alguém que ficava, alguém que não desistia depois de um dia.
Enquanto limpava o chão da cozinha naquela noite, notou que o copo de leite estava vazio de novo. Isso era tudo. A chuva caía constantemente lá fora, batendo nas janelas da grande mansão. O céu estava cinzento e o dia havia sido longo. Clara havia passado horas limpando, dobrando lençóis, organizando armários e passando pano no chão. Os braços doíam e sentia as pernas pesadas. Depois do jantar, com a casa em silêncio e a maior parte da equipe já fora, dirigiu-se ao salão. A lareira estava apagada, mas o tapete grosso no chão parecia macio e quente. Sentou-se lentamente, esticou as pernas e finalmente se deitou, deixando o corpo relaxar. Fechou os olhos apenas por um momento. O silêncio era pacífico. Não pensava no trabalho, nem nas lembranças, nem mesmo em Miguel. Só precisava de um descanso de tudo. Sua respiração desacelerou e seus pensamentos se dispersaram. Não ouviu passos, não percebeu que havia alguém por perto, mas então algo leve tocou seu peito. Era suave, cuidadoso, como um sussurro feito de plástico e confiança. Os olhos de Clara se abriram devagar. Não se moveu imediatamente. Um pequeno estetoscópio de plástico descansava sobre seu peito, do tipo que vem nos kits médicos de brinquedo. Em pé sobre ela estava Miguel, seu rosto sério e concentrado, sua mão segurando a outra extremidade do estetoscópio, como se realmente estivesse escutando. Clara o olhou nos olhos e pela primeira vez ele retribuiu o olhar sem medo, sem pânico, apenas conexão. Então, sem aviso, Miguel falou. Sua voz era pequena e baixa, mas as palavras eram claras. "Vou te curar, mamãe", sussurrou. O coração de Clara disparou. Não falou, não se moveu, mal respirava. Ele a havia chamado de mamãe. Havia falado. Não fazia sentido e, no entanto, naquele momento não precisava fazer. Miguel estava ajoelhado ao seu lado, presente, envolvido e vivo, de uma maneira que ninguém havia visto antes. Clara só conseguia olhar, paralisada pelo milagre que se desenrolava diante dela. Nesse exato momento, a porta do salão se abriu. Roberto Almeida entrou, esperando ver um espaço vazio ou talvez um membro da equipe terminando seu trabalho em silêncio. Em vez disso, viu seu filho ajoelhado ao lado de Clara, segurando um brinquedo de plástico. Miguel não percebeu seu pai. Estava completamente concentrado na mulher deitada no chão. Roberto parou de caminhar. Não falou. Seus olhos se fixaram no filho. Então, em Clara. Viu o estetoscópio, viu a expressão tranquila do menino. Então, o ouviu fraco, mas inconfundível. "Vou te curar, mamãe." As palavras ecoaram em sua cabeça, o atingiram como uma onda. Seu filho havia falado. O menino que não havia dito nada durante anos acabara de sussurrar uma frase completa. E não havia falado com Roberto. Havia falado com ela, com a empregada doméstica. A mente de Roberto se acelerou. Sentiu confusão, raiva, dor, ciúmes e algo mais que não conseguia explicar. Não era assim que a cura deveria acontecer. Roberto deu um passo para trás, inseguro do que fazer. Sentia-se impotente, observando algo que não podia controlar. Durante anos havia contratado os melhores terapeutas, fonoaudiólogos e especialistas em comportamento. Nada havia funcionado. Havia gastado dinheiro, tempo e energia tentando consertar seu filho. E agora, depois de apenas alguns dias, Clara o havia alcançado. Mas ela não era médica, não era treinada, não seguia planos, não relatava progresso em reuniões, nem escrevia relatórios. Apenas limpava. E ainda assim Miguel havia se conectado com ela. Roberto não sabia se ficava com raiva ou agradecido. Uma parte dele se sentia traída, como se alguém tivesse tirado algo dele. Outra parte queria cair de joelhos em alívio. Ficou ali em silêncio, observando. Clara não falou. Olhou para Roberto, insegura do que aconteceria a seguir.
Miguel pressionou gentilmente o estetoscópio contra seu peito de novo, completamente inconsciente da tempestade que se desenvolvia a poucos metros de distância. Mais tarde, naquela noite, depois que Miguel adormeceu e a casa voltou ao silêncio, Roberto se sentou sozinho em seu escritório particular. As luzes estavam baixas e a chuva lá fora não havia parado. Sobre a mesa à sua frente havia uma foto emoldurada. Sua esposa sorrindo, segurando Miguel bebê. Havia sido tirada no Jardim dos Fundos num dia quente. Essa lembrança parecia pertencer a outra pessoa agora. Roberto olhou a foto por muito tempo, sem dizer nada. Seus pensamentos eram uma bagunça. Queria acreditar que esse momento com Miguel era o começo de algo bom. Mas era complicado. Por que, Clara? Por que agora? Foi sorte, destino ou algo mais? Ele havia tentado tudo e fracassado. E essa mulher, essa estranha, havia entrado em suas vidas e feito o impossível. Roberto não sabia como se sentir. Doía o peito de uma maneira que não esperava. Em silêncio, começou a chorar. Lágrimas lentas, sem som. A foto em suas mãos ficou embaçada através das lágrimas. Roberto tocou o rosto de sua esposa na foto com o polegar. Lembrou de sua voz, sua risada, a forma como costumava acalmar Miguel durante suas primeiras crises. Cantava ou o balançava suavemente. Lembrou de pensar que nunca seria capaz de fazer o que ela fazia. E depois que ela morreu, nunca conseguiu. Naquela noite, sentado na escuridão, entendeu algo claramente pela primeira vez. Miguel não precisava de sistemas perfeitos. Não precisava de programas estruturados, nem de caras salas de terapia. Precisava de alguém que o visse, que realmente o visse. Alguém que não pedisse nada dele. Clara havia sido essa pessoa sem querer. Havia preenchido um espaço que estava vazio há muito tempo. Roberto chorou não por fracasso, mas por uma estranha e dolorosa esperança. Pela primeira vez em anos, sentiu que talvez seu filho ainda estivesse lá. Talvez. Roberto se sentou em seu escritório até altas horas da madrugada, o brilho da tela do laptop iluminando seu rosto enquanto rolava páginas de documentos. Sua curiosidade sobre Clara havia se transformado em preocupação. Algo não se encaixava. Ela havia entrado em suas vidas de repente, sem referências, sem uma investigação formal. Apenas uma mulher tranquila que conseguiu chegar ao seu filho de uma maneira que nenhum profissional jamais conseguira. Mas Roberto não era um homem que confiava facilmente, especialmente não com algo tão frágil quanto Miguel. Começou a procurar registros, cavando mais fundo. Não demorou muito para encontrar o que não queria ver. Anos atrás, Clara havia sido enfermeira numa respeitada clínica pediátrica em São Paulo. Havia trabalhado de perto com crianças, mas seu histórico terminava num escândalo. Demitida, investigada. Seguiu-se um caso de custódia e ela havia perdido sua filha. A decisão do juiz mencionava negligência e a pessoa por trás de sua demissão era a doutora Beatriz Vargas, a própria consultora de confiança de Roberto. Isso mudou tudo. Na manhã seguinte, Roberto se reuniu com Beatriz em seu escritório na Faria Lima. Ela sempre havia sido clara e profissional, suas opiniões afiadas e diretas. Quando trouxe o assunto de Clara, ela não hesitou. Ela é perigosa, disse Beatriz, cruzando os braços. Te avisei antes de contratá-la. Ela é instável, toma decisões emocionais e cruza limites. Essa não é alguém que você quer perto do seu filho. Roberto pressionou por detalhes. Beatriz explicou como Clara havia formado vínculos emocionais inadequados com os pacientes, como ignorou protocolos e como uma de suas decisões quase havia levado a um incidente grave. Perdeu a custódia da própria filha, acrescentou Beatriz. Isso deveria te dizer tudo. Roberto se sentiu mal. Sua mente reproduzia as palavras de Miguel,
o estetoscópio, o silêncio quebrado. E agora isso? Precisava de respostas. Precisava confrontar Clara. Quando a encontrou dobrando toalhas na lavanderia, perguntou diretamente. Seus olhos não piscaram. Sua voz era calma. Pergunte ao Miguel se sou perigosa. Roberto não respondeu imediatamente. Olhou-a fixamente, procurando qualquer sinal de mentira, qualquer coisa em sua expressão que coincidisse com o que diziam os relatórios. Mas não havia nada. Apenas uma mulher tranquila, cansada, mas firme, de pé diante dele, sem nada a esconder. Uma parte dele queria acreditar nela, no fundo, já acreditava. Mas a outra parte, o lado treinado por anos de negócios, política e precaução, continuava repetindo as palavras de Beatriz. As manchetes não mentem. Os documentos judiciais não mentem. O risco era real. Ainda assim, algo na resposta de Clara ficou gravado nele. Ela não se defendeu, não explicou, nem discutiu, não implorou. Deixou que Miguel falasse por ela, mesmo em sua ausência. Essa escolha dizia algo, mas Roberto se sentia encurralado. Tinha consultores, uma reputação e um filho frágil para proteger. Se algo desse errado sob seu teto, seria sua culpa. Naquela noite, após uma longa hesitação, tomou a decisão. Clara tinha que ir embora. No dia seguinte, Roberto a chamou na cozinha. Suas palavras foram cortantes, de negócios. Você fez um bom trabalho aqui, mas este acordo não pode continuar. Clara assentiu uma vez, não perguntou por quê, não lutou. Arrumou suas coisas em silêncio e saiu pela porta dos fundos. Miguel estava no corredor quando ela passou. Ficou quieto, olhando-a com os olhos muito abertos. Clara olhou, mas não falou. Fez um pequeno gesto de despedida e depois se foi. Naquela noite, a casa parecia estranha, quieta demais, fria demais. No jantar, Miguel se recusou a sentar, afastou a comida e se encolheu num canto. A equipe tentou convencê-lo, mas ele gritou. Roberto se aproximou dele. Tentou falar suavemente, mas Miguel se encolheu e bateu a cabeça contra a parede repetidamente. Roberto pediu ajuda. Nada funcionou, nem medicação, nem rotina, nada. Sentou-se impotente no chão, vendo seu filho desmoronar. Passaram-se as horas e o choro de Miguel não cessou. Sua voz ficou rouca, mas continuava gritando, se agitando, recusando-se a ser tocado. Roberto caminhava de um lado para o outro do quarto, ligando para médicos, implorando por soluções. Um sugeriu aumentar a dose de um sedativo, outro recomendou contenção. Nada disso ajudou. Cada vez que alguém se aproximava, Miguel reagia pior. Seu corpo tremia de pânico. Roberto finalmente ordenou que todos saíssem do quarto e se sentou junto à porta com a cabeça entre as mãos. A casa estava cheia de funcionários, mas ninguém sabia o que fazer. Durante anos haviam confiado em especialistas. Durante semanas haviam confiado em Clara. E agora, ela se fora, mandada embora pelo que poderia ter sido. Roberto começou a se perguntar se havia cometido um erro terrível. Talvez os relatórios fossem verdadeiros. Talvez ela tivesse um passado problemático. Mas aqui, nesta casa, no pequeno mundo de Miguel, não havia causado nenhum dano. Na verdade, havia trazido algo que não viam há anos: paz. Roberto ficou acordado a noite toda. Sentou-se ao lado da cama de Miguel, vendo seu filho se contorcer num sono agitado. Estavam se formando hematomas na testa do menino, onde ele havia batido na parede. Roberto se sentiu impotente. Mais que isso, sentiu arrependimento. Havia baseado sua decisão em papéis, verificações de antecedentes, avisos e currículos, mas nada disso havia chegado a Miguel. Só Clara havia conseguido. Ela não veio com promessas, não ofereceu planos, mas havia estado lá no silêncio, onde ninguém mais conseguia ficar. Agora entendia que a confiança não se constrói com credenciais. Ela se sente em momentos tranquilos,
na quietude, na paciência. Pensou em sua voz, na maneira como nunca forçou nada, na forma como Miguelito a havia olhado como se ela importasse. E agora ela se fora. O mundo de Miguel havia desmoronado por causa disso. Roberto soube então que não podia consertar isso com dinheiro ou poder. Tinha que fazer o mais difícil de tudo: admitir que estava errado e talvez encontrar uma maneira de trazê-la de volta. Enquanto tirava o pó das estantes no escritório particular de Roberto, Clara afastou alguns livros infantis antigos. Alguns eram livros de histórias com as pontas dobradas e capas desbotadas, claramente os favoritos de Miguel em algum momento. Enquanto limpava as prateleiras, seu pano se prendeu na borda de algo enfiado atrás da fileira de livros. Curiosa, meteu a mão e tirou um envelope lacrado, amarelado e coberto de poeira. Não tinha selo nem endereço, apenas uma etiqueta escrita à mão com tinta preta. Miguel, avaliação inicial. Seus olhos pararam nele por alguns segundos. Não parecia algo destinado a se perder. Abriu o envelope com cuidado e desdobrou os papéis que continha. Eram documentos médicos cheios de termos clínicos e observações. Mas uma frase se destacou imediatamente: transtorno do processamento sensorial. Não autismo. A recomendação era clara. Clara leu o relatório completo, linha por linha. Na parte inferior, encontrou um nome familiar: Dr. Lucas Ferreira. Esse nome nunca havia surgido em nenhuma discussão sobre a condição de Miguel antes. Clara se sentou na borda da mesa, ainda segurando o relatório. Lembrou de Roberto mencionando quantos especialistas haviam visto Miguel. Quantos haviam desistido. Mas o relatório do Dr. Ferreira era diferente. Não se concentrava no desapego social ou no atraso na fala. Em vez disso, descrevia um menino que se sentia sobrecarregado pelo som, luz e toque. Delineava terapias centradas no sensorial, não no comportamental. Clara viu a data. Havia sido escrito anos atrás, antes de Miguel parar de falar completamente. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Por que ninguém havia mencionado isso nunca? Por que não fazia parte do arquivo oficial de Miguel? Então, notou uma página grampeada na parte de trás. Era uma recomendação para acompanhamento com uma nota no final. Enviado para a doutora Vargas. O estômago de Clara se revirou. Beatriz Vargas, a mesma mulher que a havia demitido, que havia testemunhado contra ela no tribunal e que havia convencido Roberto a despedi-la. Isso não era apenas um acidente, era deliberado. Na manhã seguinte, Clara pediu uma breve reunião com a terapeuta atual de Miguel. Levou o relatório consigo, sem saber como seria recebido. A terapeuta, uma mulher gentil chamada Doutora Costa, leu as páginas devagar e cuidadosamente. Não falou imediatamente, mas sua expressão mudou conforme passava por cada sessão. Isso realmente faz muito sentido, disse finalmente. Isso explica as reações de Miguel ao toque e ao som melhor que um diagnóstico de autismo clássico. Eles se sobrepõem, sim, mas isso se aproxima mais do que realmente estamos vendo. Clara soltou um ar que não percebera estar segurando. A doutora Costa concordou em fazer anotações no arquivo atual de Miguel e disse que mencionaria isso a Roberto. Clara assentiu, mas no fundo sabia que isso não seria simples. Havia visto do que Beatriz era capaz. Se havia enterrado isso uma vez, faria de novo. Só que agora Clara não tinha medo. Clara passou o resto do dia em silêncio. Não mencionou para mais ninguém. Ainda não. Caminhou pela casa fazendo suas tarefas como sempre, mas sua mente acelerava. Sabia o que esse relatório significava. Não era apenas uma diferença médica, era uma decisão que havia mudado toda a vida de Miguel. Se o tivessem tratado por transtorno do processamento sensorial desde o início, tudo poderia ter sido diferente.
Os gritos, os bloqueios, o isolamento poderiam ter sido manejados de outra forma. E mais que isso, Clara percebeu que isso não era apenas um erro. Foi uma escolha que alguém fez para ignorar a verdade. Beatriz havia tirado de Clara sua filha, sua carreira, sua reputação. E agora parecia que também havia tirado o futuro de Miguel. Clara não estava com raiva por si mesma. Essa parte dela havia endurecido há muito tempo, mas agora sentia algo novo, uma necessidade de proteger Miguel, de lutar por ele como ninguém mais havia feito. Naquela noite, Clara se sentou na beira da cama de Miguel, enquanto ele adormecia. Estava encolhido sob o cobertor, segurando seu cavalinho de pelúcia junto ao peito. Sua respiração era constante, seu rosto tranquilo. Afastou um pouco de cabelo de sua testa e sussurrou suavemente: "Não vou deixar que te machuquem de novo." Falava sério. Já não era apenas uma empregada doméstica ou uma mulher tentando reconstruir sua vida. Havia se tornado algo mais nesta casa. Algo mais importante. Clara sabia que enfrentar Beatriz significava risco. Poderia perder tudo de novo, mas não se importava. Se ficasse calada, nada mudaria. Havia deixado o medo silenciá-la uma vez antes. Desta vez falaria, mesmo se ninguém quisesse escutar, mesmo se lhe custasse a segunda chance que havia encontrado ali. Porque agora não era apenas sua história, era a de Miguel, e ele já havia perdido demais. Clara se agarrou ao relatório com força naquela noite, guardando-o em sua pequena mala debaixo da cama. Não conseguia dormir. Sua mente continuava voltando ao dia em que Miguel havia falado: "Vou te curar, mamãe." Não havia sido apenas brincadeira de criança. Havia sido uma mensagem. Ele havia confiado nela. Havia se aproximado quando todos os outros haviam desistido. Clara não ia deixar esse momento desaparecer. Pensou em cada contratempo, cada diagnóstico falso, cada adulto que havia olhado para Miguel e só visto um problema para gerenciar. Ele merecia algo melhor. Na manhã seguinte, planejava falar com Roberto, não só sobre o relatório, mas sobre tudo. Beatriz, as mentiras, as consequências. Não esperava que acreditasse nela imediatamente, mas tinha que tentar, porque Miguel havia sussurrado para ela quando o mundo dizia que não podia falar. Isso não foi um erro, foi uma prova. E Clara estava pronta para lutar por isso. Não importava o que viesse depois. Roberto não contou a ninguém sobre a consulta, exceto para Clara. Não queria imprensa, não queria que Beatriz se envolvesse, nem mesmo usou sua assistente. Ligou para o Dr. Ferreira diretamente depois da meia-noite, deixando uma mensagem com seu nome verdadeiro. Na manhã seguinte, o médico retornou a ligação. Sua voz era calma e medida, não surpreso em saber de Roberto depois de todos esses anos. O doutor Ferreira havia se aposentado dos grandes hospitais e agora dirigia uma pequena clínica particular numa cidade tranquila no interior de Minas Gerais. Não se anunciava. Atendia um punhado de casos por ano. "Lembro do Miguel", disse. "Sempre me perguntei o que aconteceu depois que meu relatório foi ignorado." Roberto fez uma pausa. "Queremos saber a verdade agora." Clara estava por perto durante a ligação, escutando e esperando. Quando Roberto terminou a conversa, ela falou sem hesitar: "Vou com você." Ele assentiu, não discutiu. Não podia. Para isso precisava dela. Para Miguel, ela já era a única pessoa que importava. Saíram cedo 2 dias depois. A viagem deveria durar 6 horas, talvez menos, com pouco trânsito na Fernão Dias. Clara arrumou lanches, fones de ouvido, brinquedos sensoriais e o cavalinho de pelúcia de Miguel. Roberto dirigia com as mãos tensas no volante. Miguel se sentou atrás em silêncio no início, olhando pela janela. Cerca de metade da viagem, pararam num posto de gasolina. Miguel havia parecido tranquilo até o momento em que saíram do carro. Então,
Algo o desencadeou. Talvez o eco de um secador de mãos dentro do banheiro. Talvez o barulho repentino de um caminhão entrando. Caiu no chão, tampando os ouvidos, gritando alto. As pessoas olhavam. Roberto ficou paralisado, inclinou-se para a frente, mas não soube o que fazer. Clara nem hesitou. Entrou debaixo de uma mesa de piquenique com Miguel, o atraiu gentilmente para seu colo e começou a cantarolar suavemente, sem falar, apenas cantarolando. Miguel chorou em sua camisa por 10 minutos, o corpo tremendo. Lentamente, sua respiração desacelerou. Seu aperto afrouxou. Ela continuou cantarolando. Roberto observava de alguns metros de distância, completamente quieto. Nunca havia visto ninguém acalmar Miguelito assim. Não em público, não no caos. Sentiu-se inútil, como se não pertencesse àquele momento. Quando o menino finalmente relaxou, Clara beijou o topo de sua cabeça e sussurrou. Já passou? Miguel não falou, mas se apoiou em seu ombro. Ficaram assim debaixo da mesa mais um pouco, até que ele estivesse pronto para se mover. Roberto os ajudou a voltar ao carro, mas o resto da viagem foi silencioso. Todos estavam cansados. Miguel finalmente adormeceu com a cabeça na perna de Clara. Quando chegaram à clínica, era um pequeno prédio branco perto da mata, simples e tranquilo. Não parecia um lugar para milagres, mas Roberto esperava que pelo menos pudesse oferecer respostas. O Dr. Ferreira os recebeu na porta. Era mais velho agora, grisalho e de movimentos lentos, mas seus olhos eram afiados, conscientes e gentis. Dentro da sala de consulta não havia máquinas, nem grandes mesas ou luzes intimidantes. Apenas um sofá, 2 cadeiras e algumas estantes com brinquedos e quebra-cabeças. Miguel caminhou pelo cômodo sozinho, pegando um bloco de brinquedo, depois largando de novo. Não falou, não se sentou, mas também não gritou. O Dr. Ferreira o observou em silêncio, sem fazer movimentos bruscos. Clara se sentou no chão, dando espaço a Miguel, mas permanecendo perto. Roberto ficou junto à parede, com os braços cruzados firmemente. Depois de 20 minutos de observação, o Dr. Ferreira começou a fazer perguntas, não para Miguel, mas para Clara e Roberto, sobre comportamento, sobre reações ao barulho, comida, toque. Tomou notas, perguntou mais. Então, depois de quase 1 hora, fechou seu caderno e se recostou na cadeira. Ele não tem autismo severo, disse claramente. Isso não é autismo clássico. Isso é um transtorno sensorial e emocional. Com as ferramentas adequadas e apoio emocional constante, pode melhorar significativamente. Roberto se sentou lentamente, suas mãos agarrando os joelhos, sua mandíbula tensa. Não disse nada por um longo tempo. Clara não interrompeu. Olhou para Miguel, que estava alinhando blocos coloridos em silêncio. O médico continuou. Os maiores desafios do seu filho vêm de como seu cérebro processa o mundo. Ele está sobrecarregado, não desconectado. É por isso que a confiança o muda. É por isso que o silêncio ajuda, porque a rotina por si só não funcionou. Roberto finalmente falou. Sua voz se quebrou ligeiramente. Me disseram que não tinha opção, que isso era permanente. O Dr. Ferreira o olhou. Eles estavam errados ou não se importaram o suficiente para olhar mais de perto. Roberto assentiu lentamente. Os olhos ardiam, mas não chorou. Anos de esforço, dinheiro, empurrando portas que não levavam a lugar nenhum. Tudo baseado num diagnóstico que não era totalmente verdadeiro. Clara se aproximou e tocou suavemente seu braço. Agora você tem uma, disse baixinho. Uma opção. Roberto olhou para ela, depois para Miguel e acreditou. Na viagem de volta, ninguém falou durante a primeira hora. Miguel dormiu. Clara olhava pela janela, pensando. Roberto dirigia, mas nem pensava na estrada. Pensava em como tudo poderia ter sido diferente.
todos os terapeutas, todo o dinheiro, todo o medo. Nada disso havia chegado a Miguel da maneira que Clara havia conseguido. Pensou em Beatriz, no relatório enterrado, nas mentiras que haviam moldado a vida de seu filho. A verdade era dura, doía, mas também lhe deu algo que não tinha há muito tempo: uma direção. Quando pararam num pequeno restaurante para jantar, Miguel não gritou. Sentou-se ao lado de Clara e comeu em silêncio um pedaço de pão por vez. Roberto observou, ainda inseguro de como tudo isso era real. Mas era. Naquela noite de volta à mansão, Roberto não foi para seu escritório. Sentou-se do lado de fora do quarto de Miguel e escutou. Não choros, mas silêncio. E nesse silêncio, ouviu esperança. O ataque chegou sem aviso. Uma manhã, Roberto abriu seu tablet para verificar os e-mails e, em vez disso, encontrou alertas de notícias piscando na tela. Manchetes de múltiplos veículos preenchiam a página inicial. Mulher desacreditada de volta na vida de criança. Ressurge crise de batalha pela custódia e Clara Mendes ou Beatriz Vargas, em quem Roberto Almeida deveria confiar. Anexadas aos artigos, havia imagens de vídeo trêmulas, granuladas, claramente extraídas de arquivos judiciais. Mostravam Clara soluçando incontrolavelmente durante uma audiência de custódia anos atrás, gritando para um advogado invisível e sendo escoltada para fora pelos oficiais. O artigo abaixo distorcia o evento para pintá-la como instável, perigosa, inadequada para estar perto de qualquer criança. Para piorar as coisas, foram compartilhados documentos médicos, arquivos que alegavam que ela havia estado sob supervisão psiquiátrica. Roberto olhou para a tela com incredulidade. Era uma campanha de difamação completa e a fonte do vazamento, doutora Beatriz Vargas, nem havia tentado esconder. Foi um golpe brutal e calculado, e funcionou rapidamente. Em 24 horas, os serviços de proteção à criança contataram Roberto diretamente. Haviam recebido múltiplos relatórios, expressando preocupação pela segurança de Miguel devido à presença de Clara no lar. Uma investigação formal foi aberta. Roberto resistiu, tentou explicar a situação, mas a agência seguiu o protocolo. Até que a investigação fosse resolvida, Clara tinha que ser retirada da casa. 2 funcionários vieram escoltá-la. Ela não resistiu, não chorou. Clara apenas olhou para Miguel, que estava sentado no chão, abraçando seu cavalinho de pelúcia. Quando a porta se fechou atrás dela, ele não reagiu no início, mas ao anoitecer, tudo mudou. Miguel rejeitou a comida. Sentou-se num lugar por horas, balançando de um lado para o outro. Quando Roberto tentou consolá-lo, o menino gritou, se agitou e arranhou a porta repetidamente. Gritou uma palavra até sua voz ficar rouca. Mamãe! Nada o acalmava, nem remédio, nem os braços de Roberto, nem silêncio. Sem Clara, Miguel começou a se desintegrar. Roberto tentou tudo. Ligou para médicos, terapeutas, até trouxe de volta um especialista que não via Miguel há mais de 1 ano. Mas nada ajudou. O menino não dormia a noite toda, batia a cabeça na parede, se recusava a beber, se recusava a ser tocado. Sua regressão foi rápida e severa. Roberto se sentava do lado de fora do quarto de Miguel, noite após noite, escutando os choros. Tentou abraçar o menino, ler para ele, tocar as antigas canções de ninar de Clara no telefone. Miguel apenas gritava mais alto. Uma noite, Roberto desmoronou no corredor com a cabeça entre as mãos. Pensou no que Beatriz havia dito quando ligou. Você nem pode salvar uma criança com uma mulher quebrada. Mas agora sabia a verdade. Clara não era o problema. Clara era a resposta. Miguel não apenas havia melhorado com ela, havia ganhado vida. O erro de Roberto não havia sido contratá-la, havia sido deixá-la ir. E agora não podia ignorar essa verdade por mais tempo. Beatriz continuou sua campanha.
Enviou declarações à imprensa elogiando os serviços de proteção à criança por sua rápida intervenção. Reuniu-se com membros do conselho diretor. Contou sua versão sobre proteger Miguel de uma ex-funcionária manipuladora com passado perigoso. Roberto não disse nada publicamente, ainda não, mas começou a trabalhar nos bastidores. Entrou em contato com antigas famílias que haviam trabalhado com Beatriz. Alguns hesitaram no início, outros desligaram, mas finalmente as pessoas começaram a falar. Uma mãe descreveu como seu filho foi mal diagnosticado e colocado em medicação desnecessária por anos. Outro pai explicou como sua esposa havia sido ameaçada com ação legal quando desafiaram os planos de tratamento de Beatriz. Uma enfermeira compartilhou como havia sido demitida depois de questionar um relatório. Conforme as histórias se acumulavam, Roberto viu o padrão. Beatriz havia construído um sistema baseado em controle e silêncio. Os que a obedeciam ficavam, os que resistiam eram desacreditados, e Clara não apenas havia resistido, havia exposto as rachaduras. Roberto continuou reunindo evidências. Contratou um investigador independente para rastrear os documentos alterados usados contra Clara. A falsificação era óbvia para um olho profissional. Desajustes de metadados, assinaturas inconsistentes, datas que não combinavam. Reuniu-se com consultores legais para ver como a informação falsa havia se infiltrado no sistema. Cada passo trouxe mais evidência de manipulação, mas isso já não se tratava apenas de limpar o nome de Clara. Roberto sentiu algo mais profundo, uma necessidade de fazer o que era certo, não apenas por Miguel, mas por cada criança que Beatriz havia enganado, cada pai que havia silenciado. Começou a preparar um relatório completo, reunindo testemunhos, registros e demonstrações financeiras. Sua equipe legal avisou que derrubar Beatriz seria complicado. Ela tinha amigos poderosos, mas Roberto não se importava. Havia estado cego por tempo demais, deixando-a operar sob sua proteção. Isso havia acabado. Agora ela enfrentaria a verdade. Ele se certificaria disso, mesmo se lhe custasse tudo. A mansão já não parecia um lar. Roberto caminhava pelos corredores em silêncio, ouvindo ecos dos gritos de Miguel. O menino mal falava agora. Passava a maior parte dos dias encolhido em cantos, rejeitando comida, às vezes apenas sussurrando "mamãe" para si mesmo. Clara ligou uma vez, apenas para saber como estavam, mas os serviços de proteção à criança a haviam avisado para não contatar a família durante a revisão. Não pediu atualizações, apenas disse: "Diga que não fui embora." Roberto prometeu que diria. Naquela noite se sentou no quarto de Miguel, vendo seu filho dormir com olheiras e hematomas nos braços dos próprios punhos. Roberto olhou pela janela e fez um juramento. Beatriz já havia tirado o suficiente. Havia mentido, manipulado, destruído vidas, e agora seu tempo havia acabado. Não ia parar até que cada verdade que ela enterrou fosse trazida à luz. Clara havia lutado sozinha por tempo demais. Agora era sua vez. Clara se sentou sozinha numa pequena pousada a horas de distância da mansão dos Almeida. Não ouvia a voz de Miguel há dias, não desde que os serviços de proteção à criança a haviam retirado. As mãos tremiam enquanto segurava o telefone. Por semanas, havia se agarrado a algo que esperava nunca ter que usar. Era sua última prova. Uma noite depois da batalha pela custódia, Beatriz havia deixado uma mensagem de voz no telefone de Clara. Naquela época, Clara havia guardado sem saber por quê. Talvez instinto, talvez medo. Agora era tudo o que lhe restava. Apertou play de novo, só para ter certeza. A mensagem era curta, mas cheia de veneno. A voz de Beatriz era aguda, fria e cheia de ameaça. "Fale e te arruíno de novo." Não havia dúvida de quem era. Nenhuma desculpa para as palavras. Clara respirou fundo,
Procurou o número de Roberto e apertou enviar. Quando ele respondeu, ela não explicou. Simplesmente reencaminhou a mensagem de voz e disse: Escute. As mãos de Roberto se fecharam em punhos quando terminou. Ficou quieto, reproduzindo 2 vezes para ter certeza. Não havia dúvida de que era Beatriz. E não era apenas antiprofissional. Era uma ameaça, um claro ato de intimidação. Enviou para sua equipe legal sem hesitar. Os advogados responderam em 1 hora. Isso muda tudo. Em questão de dias, apresentaram uma moção para reabrir a investigação, usando a mensagem de voz como evidência-chave. O que se seguiu se moveu mais rápido do que qualquer um esperava. O tribunal aprovou uma audiência e o julgamento foi marcado. As notícias se espalharam rapidamente. Famílias que uma vez haviam guardado silêncio se apresentaram. Várias aceitaram testemunhar. A sala do tribunal estava lotada no primeiro dia. Beatriz se sentou no banco dos réus, serena, no início, mas seus olhos piscavam cada vez que novas testemunhas subiam ao estrado. Clara se sentou em silêncio ao lado de seu advogado. Já não tinha medo, não tinha nada a perder. Uma por uma, as famílias falaram. Uma mãe descreveu como foi pressionada a colocar sua filha numa medicação que não precisava. Uma ex-enfermeira descreveu como os relatórios eram editados antes de serem apresentados. Um pai compartilhou como ao seu filho foi negado um diagnóstico alternativo e foi forçado a um plano de tratamento que piorou tudo. Então vieram as gravações de áudio. Um ex-membro da equipe havia guardado chamadas telefônicas, mensagens de voz, até gravações de reuniões. A voz de Beatriz foi ouvida, instruindo sua equipe a manter o diagnóstico de autismo. Não confundam os pais. Outro clipe a reproduzia, dizendo: façam eles acreditarem que é permanente, gastarão mais. Murmúrios percorreram a sala. A calma de Beatriz começou a se quebrar. Seus advogados tentaram objetar, tentaram reformular, mas a evidência continuava se acumulando. Então, Roberto subiu ao estrado. As mãos tremiam enquanto segurava sua declaração escrita. Olhou para o juiz, depois para Clara, depois para a galeria. Meu filho foi rotulado como quebrado para que alguém pudesse lucrar, disse. Isso termina hoje. O juiz revisou a evidência cuidadosamente durante os dias seguintes. Enquanto isso, a equipe de Beatriz lutava para se recuperar. Mais documentos surgiram, notas mostrando avaliações alteradas e e-mails ameaçando funcionários para manter silêncio. Clara permaneceu em silêncio durante a maior parte do processo. Não precisava falar. A verdade estava falando alto o suficiente. Quando o veredito foi lido, a voz do juiz foi firme e clara. Clara foi completamente absolvida. Beatriz foi considerada culpada de má conduta profissional e fraude. Foram recomendadas acusações para investigação mais profunda. A sala do tribunal não vibrou, não precisava. A justiça finalmente havia falado. Depois do julgamento, Clara saiu e respirou profundamente. Não se sentia vitoriosa. Sentia-se cansada, mas estava livre. Mais importante, Miguel estaria livre. Roberto saiu atrás dela, segurando um envelope simples. Dentro havia uma carta do tribunal confirmando que Clara podia voltar para casa sem restrições. Ela o pegou com ambas as mãos e o apertou contra o peito. Naquela noite, Clara voltou à mansão. Entrou pela porta principal lentamente, insegura do que encontraria, mas não teve que esperar muito. Do topo das escadas apareceu Miguel. Parecia diferente, mais magro, mais quieto, com olheiras. Por um segundo apenas a olhou. Então correu. Seus pequenos pés bateram no chão rapidamente, enquanto se jogava em seus braços. Lágrimas caíam por suas bochechas. Você voltou, sussurrou repetidas vezes. Clara o abraçou forte, seus braços completamente envolvidos ao redor dele. Roberto estava perto,
observando com os olhos úmidos. Então, pela primeira vez, deu um passo à frente e os abraçou a ambos. Não foi forçado, não foi planejado, simplesmente aconteceu. Um momento real, honesto e cheio de tudo. Haviam sobrevivido, haviam perdido tempo, haviam perdido a paz, mas agora juntos começavam a sarar. O silêncio havia terminado. Roberto observou Miguel de perto naquela noite, enquanto o menino comia metade de uma refeição pela primeira vez em dias. Clara se sentou ao seu lado, cantarolando suavemente. Miguel se apoiou em seu ombro como se nada tivesse mudado, mas tudo havia mudado. Roberto se sentia diferente, mais leve, mais forte. Por anos havia acreditado no que as pessoas lhe diziam. Seguiu diagnósticos, assinou cheques, seguiu planos que nunca funcionaram. Mas agora sabia mais. Havia aprendido da maneira mais difícil que o silêncio pode falar e o medo pode mentir. Miguel não precisava ser salvo. Precisava que acreditassem nele. E Clara havia acreditado nele quando ninguém mais o fez. Roberto se sentou do outro lado da mesa, olhou para seu filho e tomou uma decisão. Não mais especialistas que tratassem Miguel como um caso. Não mais silêncio. Daqui em diante, cada sussurro, cada palavra, cada som que Miguel fizesse seria defendido. Ele havia encontrado sua voz uma vez. Roberto nunca deixaria o mundo tirá-la dele de novo. A Fundação Almeida para Cuidados Pediátricos Éticos foi lançada com pouca cerimônia, mas com propósito forte. Roberto não queria uma grande gala ou show da mídia, apenas queria que fosse real. Depois do julgamento, usou seus recursos para fazer algo diferente, algo que durasse. A missão da fundação era simples: proteger crianças de diagnósticos errados, dar às famílias acesso a cuidados honestos e garantir que ninguém como Beatriz pudesse machucar outra criança de novo. Clara aceitou ser a diretora de alcance comunitário. Não se tratava do título, se tratava do trabalho. Não queria sentar atrás de uma mesa, queria visitar clínicas, falar com pais e ajudar a reconstruir a confiança que havia sido quebrada. Cada formulário, cada política, cada parte da organização foi construída pensando primeiro nas crianças, sem atalhos, sem mentiras. A fundação não parecia um escritório corporativo, parecia um lar, com paredes acolhedoras, salas tranquilas e espaço para as crianças serem simplesmente crianças. A vida pessoal de Clara mudou igualmente. Meses depois que o julgamento terminou, recebeu uma mensagem de seu advogado. Sua filha Sofia, que agora tinha 9 anos, queria conhecê-la. Clara ficou paralisada com o telefone na mão, sem saber se havia lido certo. Organizaram um encontro supervisionado no início, passos pequenos e cuidadosos. Sofia era tímida. Não correu para seus braços. Não chorou. Apenas a olhou com olhos grandes e inseguros e disse: "Oi." Isso foi suficiente. As visitas se tornaram mais longas, mais relaxadas. Desenhavam juntas, brincavam, tomavam sorvete num banco. Clara aprendeu que Sofia gostava de espaço e não gostava de barulhos altos. Notou a forma como se movia, tranquila e pensativa. Havia coisas que havia perdido, anos que não podia recuperar. Mas não a apressou. Não forçou nada. Simplesmente aparecia toda vez, sempre calma, sempre esperando. E pouco a pouco, Sofia a deixou entrar de novo. Lenta e cuidadosamente, começou a chamá-la de mãe. Sabia que não se importaria, mas não pôde evitar. Precisava que ela se sentisse segura primeiro. Quando o carro parou, Miguel já estava olhando pela janela. Roberto estava perto, em silêncio. Sofia saiu segurando um caderno de desenhos e usando fones de ouvido. Clara a recebeu na porta e sorriu. Miguel ficou para trás no início, inseguro. Então, depois de alguns momentos, se aproximou com seu estetoscópio de brinquedo na mão, o mesmo que havia usado com Clara há tanto tempo. Não disse muito,
mas o estendeu para Sofia e disse: "Você também pode usar." Isso foi tudo. Sem grandes gestos, apenas uma oferta silenciosa de uma criança para outra. Clara se virou para que não vissem suas lágrimas. Naquele pequeno momento, duas crianças encontraram algo entre elas que nenhum adulto teve que explicar. Foi simples e foi real. A casa lentamente se tornou algo que nunca havia sido antes. Viva. As paredes já não eram apenas madeira polida e obras de arte. Estavam cobertas de tinta de dedo, desenhos de papel e post-its. A cozinha frequentemente estava bagunçada com cereal na bancada e pratos na pia. Miguel e Sofia nem sempre falavam, mas se moviam juntos, lendo, montando quebra-cabeças ou sentados lado a lado com fones de ouvido. Clara e Roberto se adaptaram ao caos. Em vez de horários rígidos, seguiam ritmos. Sofia gostava das manhãs. Miguel gostava da tranquilidade. Alguns dias eram calmos, outros não. Mas as risadas, as bagunças, as pequenas vitórias faziam tudo valer a pena. Roberto parou de ler relatórios de negócios antes de dormir. Em vez disso, ajudava Miguel com exercícios de desenho e memorizava as cores favoritas do menino. Clara parou de se desculpar pelo barulho. Isso não era bagunça, era vida, barulhenta, imprevisível, mas cheia de significado. E nessa vida, ambas as crianças começaram a crescer. Não perfeitamente, não rapidamente, mas estavam crescendo juntas. Fora de casa, a fundação ganhou tração real. Clínicas de todo o país solicitaram consultas. Pais escreviam com histórias. Algumas eram esperançosas, outras de partir o coração. Clara viajava frequentemente, visitando pequenos consultórios do interior e grandes hospitais, compartilhando o que havia dado errado e como poderia ser feito certo. Roberto se juntava a ela às vezes, falando não como um multimilionário, mas como um pai que quase perdeu o filho pelo silêncio. Juntos falaram em conferências de educação, simpósios médicos e até no Congresso Nacional. Pediram não elogios, mas mudança. Clara não estava interessada em ficar famosa. Não queria prêmios. Só queria uma coisa: segurança para Miguel, para Sofia e para os milhares de crianças que ainda não tinham voz. Cada vez que ficava diante de uma sala e compartilhava sua história, pensava no dia em que encontrou o estetoscópio no peito e ouviu Miguel dizer: "Vou te curar, mamãe." Esse era seu porquê e sempre seria. À noite, quando a casa finalmente estava em silêncio e as luzes estavam baixas, Clara frequentemente se sentava perto do quarto das crianças e escutava. Não porque esperava ouvir algo importante, mas porque o som que ouvia importava. Uma risada tranquila, uma pergunta suave, o cantarolar de uma canção de ninar que Sofia havia aprendido dela. Miguel já não gritava à noite, já não arranhava portas, e Sofia já não a observava à distância. A abraçava agora, contava histórias, pedia para ela ficar. Roberto às vezes se juntava a ela no corredor, sentando-se em silêncio, sem necessidade de falar. Ambos haviam perdido muito, mas haviam construído algo mais forte em troca. Não uma família perfeita, mas uma real, uma baseada na paciência, confiança e coragem de começar de novo. A mansão, que uma vez ecoava com silêncio, agora ecoava com vida. E pela primeira vez em anos, Clara não tinha medo do amanhã. Já estava vivendo o futuro que uma vez apenas sonhara. 5 anos depois, a gala foi realizada no grande salão de um hotel cheio de fileiras de mesas, luzes de cristal e grandes faixas com o logotipo da Fundação Almeida. Foi um evento formal, organizado para arrecadar fundos para a saúde mental pediátrica e diagnósticos éticos. Médicos, pais, doadores e funcionários preenchiam o espaço, vestidos com ternos e vestidos de gala, bebendo vinho e esperando pelos discursos. Clara estava de pé ao lado do palco, com as mãos firmemente entrelaçadas à sua frente, tentando acalmar os nervos.
Havia falado em muitos eventos antes, mas este parecia diferente. Esta noite não se tratava de pesquisa ou política. Esta noite algo inesperado estava prestes a acontecer. Atrás das cortinas, Miguel estava pronto, segurando seu estetoscópio de brinquedo, o mesmo que carregava desde o dia em que falou pela primeira vez. Usava um pequeno blazer, o cabelo penteado cuidadosamente e um pin com o logo da fundação. O coração de Clara batia forte. Havia praticado este momento, mas ainda não estava certa se ele conseguiria. As luzes se atenuaram ligeiramente enquanto o anfitrião do evento terminava sua apresentação. E agora, disseram, alguém muito especial tem algumas palavras para compartilhar conosco. Um holofote se dirigiu ao lado do palco. Por um segundo, Miguel não se moveu. Então, lentamente saiu para a luz. Flashes de câmeras dispararam. Sussurros percorreram a multidão. Muitos convidados já conheciam sua história. Alguns até haviam lido sobre o julgamento ou visto segmentos de notícias sobre a Fundação Almeida. Mas poucos haviam visto Miguel pessoalmente, e nenhum o havia ouvido falar em público. Parou no centro do palco e olhou através da sala. Suas mãos agarraram o microfone. Por um breve momento, houve silêncio. Tão silencioso que Clara temeu que tivesse ficado paralisado. Mas então, Miguel se virou, olhou diretamente para ela e sorriu suavemente. Sua voz era gentil, mas clara. "Esta é minha mãe", disse. "Ela me curou. Agora eu a curo." A sala ficou em completo silêncio. Depois suspiros, depois lágrimas. Clara levou as mãos à boca. Seus joelhos quase dobraram. Não sabia exatamente o que Miguel diria, apenas que havia pedido para falar. Mas ouvir as palavras diante de tantos, com todos os olhos postos nele, era mais do que havia imaginado. Havia algo em sua voz que não estava lá antes. Confiança, clareza. Não tinha medo, não se escondia. Manteve-se ereto, segurando o estetoscópio sobre o peito, como uma medalha. A audiência se levantou lentamente, aplaudindo suavemente no início, depois mais e mais alto. Alguns secavam os olhos, outros levavam a mão ao peito. Roberto, sentado na primeira fileira, não conseguia falar. Apertou os braços de sua cadeira, piscando para conter as lágrimas. Anos de silêncio, de dúvida, de medo, haviam ido embora num só momento. Isso não era apenas um discurso, era um retorno. Um menino que uma vez gritava diante da luz e som, agora estava no palco por escolha própria, falando com calma e orgulho. Clara não se moveu, apenas escutou. Então, Miguel sorriu de novo, olhou ao redor da sala, depois de novo para Clara, e acrescentou uma frase mais simples, honesta e inesperada. "E papai também ajuda." Uma onda de risos percorreu a sala, aliviando o ambiente, quebrando a tensão emocional o suficiente para que as pessoas pudessem respirar de novo. Clara virou a cabeça para olhar Roberto. Ele havia baixado a cabeça, rindo baixinho, seus ombros tremendo enquanto tentava se controlar. Quando finalmente levantou a vista, seus olhos estavam cheios, mas alegres. Encontrou os olhos de Clara, e ambos sorriram. Não precisavam dizer nada entre eles. Naquele momento, tudo estava bem. Os aplausos voltaram, mais altos desta vez, mais enérgicos. Miguel se afastou do microfone e caminhou em direção a Clara. Ela se abaixou para abraçá-lo, mas ele já estava se esticando para cima. A multidão continuou aplaudindo, não pela fundação, não pela causa, mas pelo menino. O menino que uma vez esteve preso e agora era livre. O nome de Beatriz Vargas nunca foi mencionado naquela noite. Ninguém trouxe à tona o julgamento. Ninguém discutiu sua sentença que estava programada para a semana seguinte. Já não importava. A história havia seguido em frente. O público não estava interessado numa especialista caída. Estavam focados no que viram no palco. Um menino que havia passado pela dor, diagnóstico errado, medo,
e ainda assim havia conseguido encontrar sua voz. Clara havia temido por anos que o silêncio de Miguel pudesse durar para sempre, que nunca o ouviria dizer as coisas que um pai anseia escutar. Mas ele havia dito mais do que ela esperava, e o havia dito quando mais importava. A cobertura da mídia no dia seguinte não se centrou em Beatriz. Todas as manchetes diziam a mesma coisa. O menino que finalmente falou. As fotos mostravam Miguel de mãos dadas com Clara, acenando timidamente para a multidão com o estetoscópio ainda ao redor do pescoço. Por uma vez, não se tratava do dano causado, se tratava do que vinha depois. Depois do evento, a mansão estava em silêncio. Os convidados haviam ido embora. A equipe havia ido dormir. Clara e Roberto se sentaram no sofá, ainda vestidos da gala, vendo Miguel e Sofia construírem uma pequena torre com blocos de madeira no salão. Era tarde, mas ninguém queria terminar a noite. Clara apoiou a cabeça no ombro de Roberto. "Isso realmente aconteceu?" perguntou baixinho. Roberto assentiu, colocando sua mão sobre a dela. "Sim, e foi real. Tudo." Viram as crianças rirem suavemente. Não houve crise, nem gritos, nem medo. Apenas paz. Miguel se virou e os olhou como se quisesse algo. Não voltou a falar, apenas sorriu. Clara retribuiu o sorriso com o coração cheio. Roberto exalou lentamente, como se estivesse deixando ir uma década de dor. Pela primeira vez, a casa se sentia completamente quieta, no bom sentido. Ninguém corria, ninguém se escondia, ninguém precisava ser consertado. Tinham uns aos outros, e isso era suficiente. 10 anos depois, Dr. Miguel Almeida, agora com 20 anos, ajustou o estetoscópio real ao redor do pescoço enquanto caminhava pelos corredores da Faculdade de Medicina da USP. Era seu primeiro dia de estágio na pediatria do Hospital das Clínicas. Seus passos eram firmes, confiantes, mas ainda carregava no bolso da bata branca o pequeno estetoscópio de plástico que havia usado quando criança. Clara, agora diretora executiva da Fundação Almeida, estava no auditório da faculdade, preparando-se para sua palestra mensal sobre diagnósticos éticos em pediatria. Roberto, que havia se afastado dos negócios para se dedicar completamente à fundação, revisava os números mais recentes. 50 clínicas certificadas, 200 profissionais treinados, mais de 1.000 famílias assistidas. Sofia, formada em psicologia, trabalhava na fundação desenvolvendo programas de apoio familiar. Havia encontrado sua vocação ajudando pais a navegar pelo complexo mundo dos diagnósticos infantis. Naquela tarde, como faziam todo mês, se reuniram na mesa da cozinha da mansão para o almoço familiar. Era uma tradição que nunca quebraram, não importava quão ocupados estivessem. "Mãe", disse Miguel, usando a palavra que agora saía naturalmente. "Hoje conheci uma criança no hospital, não fala, não faz contato visual. Os médicos querem medicar imediatamente." Clara colocou o garfo no prato. "O que você fez?" Lembrei do que me ensinou. Sentei no chão ao lado dele e esperei. Depois de 1 hora me deu um brinquedo. "E os médicos?" perguntou Roberto. "Disse que antes de qualquer medicação, precisávamos entender o que ele está tentando nos dizer." "Eles ouviram?" Alguns resistiram, mas quando expliquei que a Fundação Almeida estava interessada no caso, concordaram em aguardar. O nome da fundação agora abria portas, não por poder ou dinheiro, mas por respeito ao trabalho sério e ético que desenvolviam. "Papai", disse Sofia, "recebemos mais 3 pedidos de parcerias internacionais esta semana. Querem replicar nosso modelo na Argentina, Chile e México." "O que acham?" perguntou Roberto. "Acho que devemos ir devagar", respondeu Clara. "Qualidade é mais importante que quantidade." Era a filosofia que norteava tudo o que faziam. Não queriam ser a maior organização do mundo, queriam ser a mais confiável. Naquela noite, Clara encontrou Miguel no antigo quarto de brinquedos,
agora transformado em seu escritório de estudos. Ele estava lendo um artigo sobre transtornos sensoriais, fazendo anotações nas margens. Ainda estudando? Perguntou. Sempre, respondeu sem levantar os olhos. Tem tanto que não sabemos ainda. Clara se sentou ao lado dele. Sabe o que mais me orgulha em você? O quê? Que nunca esqueceu de onde veio, que usa sua experiência para ajudar outros. Miguel finalmente levantou os olhos. Como poderia esquecer? Você me ensinou que nossa dor pode se tornar o remédio de alguém. Não fui eu que ensinei isso. Você descobriu sozinho. Não, disse Miguel, fechando o livro. Descobrimos juntos. Clara beijou sua testa como fazia desde que ele era pequeno. Que orgulho de você, doutor. Ainda não sou médico. Para mim sempre foi. Mais tarde, Clara e Roberto se sentaram no jardim, observando as estrelas. A casa atrás deles estava cheia de vida. Sofia no telefone, organizando um workshop, Miguel estudando, o som suave da televisão na sala. Consegue acreditar? Perguntou Roberto. 10 anos atrás achei que havia perdido meu filho para sempre. E eu achei que nunca mais seria mãe, respondeu Clara. O que você diria para nós mesmos 10 anos atrás? Clara pensou por um momento. Diria que às vezes a vida nos quebra exatamente no lugar certo para nos mostrar onde pode entrar a luz, e que o silêncio às vezes fala mais alto que qualquer palavra. Ficaram em silêncio contemplativo, ouvindo os sons da vida ao redor deles. Não era silêncio vazio como antes, mas silêncio cheio de possibilidades. Clara, disse Roberto suavemente. Sim? Obrigado. Pelo quê? Por ter ficado, por ter lutado, por ter acreditado quando ninguém mais acreditava. Obrigado por ter me deixado voltar, por ter admitido que estava errado, por ter escolhido a verdade em vez do orgulho. Se abraçaram ali no jardim, 2 adultos que haviam aprendido que família não é definida por sangue, mas por escolha, por cuidado, por presença constante nos momentos difíceis. Lá dentro, Miguel guardou seus livros e foi verificar se Sofia estava bem. Encontrou-a adormecida sobre os papéis de trabalho, cobriu-a com um cobertor e apagou a luz. Antes de ir para seu quarto, parou na cozinha e deixou um copo de leite na bancada. Não para ninguém específico, apenas porque algumas tradições devem continuar. Alguns gestos de carinho são simples demais para serem esquecidos. Quando todos finalmente foram dormir, a casa se aquietou. Mas não era o silêncio assombrado de anos atrás. Era o silêncio de um lar completo, de pessoas que sabiam que no dia seguinte estariam ali umas para as outras. Clara adormeceu sorrindo, pensando na criança que Miguel havia conhecido no hospital. Amanhã ela ligaria, ofereceria ajuda, garantiria que outra família não passasse pelo que eles passaram. Porque o menino que uma vez sussurrou, "Vou te curar, mamãe", agora curava outras pessoas, e a mulher que uma vez perdeu tudo havia encontrado mais do que sonhara possível. O silêncio havia falado e sua mensagem ecoaria por gerações. Se você gostou dessa história, curta e compartilhe este vídeo com alguém que irá gostar. Deixe nos comentários seu nome e a cidade de onde nos escuta. Adoramos saber que nossas histórias alcançam tantos lugares. Esta é uma história baseada na certeza de que toda criança merece ser vista, compreendida e amada exatamente como é. E que às vezes os maiores milagres acontecem não quando mudamos alguém, mas quando permitimos que nos mudem. Um abraço e até a próxima.